Vamos começar pelo Gear S3. Equipado com Tizen, sistema proprietário da Samsung, o aparelho possui uma tela Gorilla Glass Super AMOLED de 1.3 polegadas com 360 por 360 pixels, corpo em aço inoxidável, processador dual-core de 1 GHz, 768 MB de RAM e 4 GB de memória interna. Bateria de 380 mAh, que pode durar até 3 dias fora da tomada. Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS GLONASS. Sensores de acelerômetro, barômetro, giroscópio, batimentos cardíacos e sensor de luz. Ele possui resistência IP68 de água e poeira. Suporta até 1,5 m de profundidade por até 30 minutos. Seu diferencial fica por conta do Samsung Pay para cartões de crédito e sua borda giratória que facilitam a navegação. O próximo da lista é o Apple Watch Series 3 42mm. O sistema embarcado no aparelho é o WatchOS, criado pela própria Apple. O relógio inteligente da maçã vem equipado com a tela OLED Safira de 1.65 polegadas, resolução de 390 por 312 pixels, opções em alumínio e aço inoxidável, processador dual-core de 768 MB de RAM, 8 ou 16 GB de memória interna, bateria de 279 mAh para até 18 horas de rendimento, conectividade Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, sensores de batimento cardíaco, luz, altímetro, barômetro, giroscópio e acelerômetro. Ele vem com resistência de até 50 metros de profundidade em água doce ou salgada. Seu diferencial fica por conta do seu botão giratório de navegação e da resistência à água por até 50 metros submersos. O Apple Watch é o único da nossa lista compatível apenas com aparelhos Apple. TicWatch 2 é mais um smartwatch com sistema próprio que pode oferecer uma experiência agradável. Seu sistema operacional é o TicWear OS, produzido pela Mobvoi. Tela OLED de 1.4 polegadas, resolução de 400 por 400 pixels, processador dual-core de 1.2 GHz, 512 MB de memória RAM e 4 GB de memória interna. Bateria de 300 mAh para até um dia de rendimento. Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS, sensores de batimentos cardíacos, giroscópio, acelerômetro. Sua resistência é IP65 contra poeira e respiros d'água. Seu diferencial fica por conta de sua lateral touch de navegação e comandos de voz para aplicativos e ligações. Amazfit 2 Stratus. Esse é um smartwatch esportivo com o melhor custo-benefício de nossa lista. Produzido pela Huami, uma subsidiária da Xiaomi, este wearable oferece vários recursos esportivos e um rendimento de bateria de dar inveja. Tela LCD, tecnologia transflectiva de 1.34 polegadas, resolução de 320 por 300 pixels, com proteção Gorilla Glass na versão básica e Safira na versão 2S. Corpo construído com design em fibra de carbono, cerâmica polida e botões em aço inoxidável. Processador dual-core de 1.2 GHz, 4 GB de memória interna e 512 MB de RAM. Bateria de 280 mAh que dura 5 dias em uso regular e até 11 dias em modo básico. Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS. Sensores de batimentos cardíaco, pedômetro, acelerômetro triaxial, giroscópio, sensor geomagnético e sensor de luz. Com 5 atm de resistência, o gadget resiste até 50 metros de profundidade em água doce e salgada. Seu diferencial fica por conta da resistência a 50 metros de profundidade, suas funções multiesportiva, inclusive triatlo, sua tela transflectiva, que fica acesa o tempo inteiro sem gasto energético, e o rendimento da bateria. O
último da nossa lista, mas não menos importante, é o Garmin Fenix 5 Safira. Esse dispositivo, muito conhecido no meio esportivo, entrou na nossa lista pelas suas funcionalidades extras, além do foco em esportes. Tela de safira transflectiva de 1.2 polegadas de 240 por 240 pixels, corpo em polímeros reforçado com fibras e aço inoxidável, 64 MB de memória interna, processador não divulgado, bateria de lítio-íon recarregável que dura até 2 semanas no modo smartwatch, 24 horas no modo GPS, 75 horas no modo de economia de bateria UltraTrack, segundo a empresa. Conectividade Bluetooth, Wi-Fi, GPS, sensor de frequência cardíaca, bússola, acelerômetro, giroscópio, altímetro e barômetro. Como é um dispositivo esportivo, ele possui resistência de 10 ATM, ou seja, resiste a 100 metros de profundidade em água doce e salgada. Seu diferencial fica por conta do rendimento da bateria, resistência de 10 atmosferas e funções multi-esportes.